Bom, mas quem entende mesmo de futebol é o professor de comunicação, jornalista esportivo, Paulo Massini. Massini, muito obrigado, bem-vindo aqui na Nova Brasil. Bom dia, professor. Bom dia, amigos da Nova Brasil. Tudo bem? Tudo bem. Massini, e aí? A pergunta é o seguinte: quais são as chances do Brasil ganhar essa Copa do Mundo? Bom, aí eu precisava consultar a minha bola de cristal, mas eu fiz aqui uma consulta prévia agora de manhã, de graça para você e para os seus ouvintes, e diria para você que a chance do Brasil chegar entre os 4 é muito grande, né? Porque, veja, o Brasil tem os melhores jogadores ambientados, não tem problemas físicos e médicos. O Brasil tem um trabalho consolidado de 6 anos com o melhor treinador brasileiro em atividade no Brasil, ainda é o Tite, que teve coerência nesse trabalho dele, né? Você pode não concordar com o outro nome que ele levou, deixou esse jogador do seu clube de fora e tal, mas ele tem uma safra de jogadores como nunca visto nos últimos anos, né? Por exemplo, é melhor do que a da Copa passada, sem dúvida, e você tem o melhor jogador da seleção brasileira num momento muito bom, que é o Neymar, né? Ele teve um final de ano tranquilo, começou muito bem o ano, está bem fisicamente, né? E a seleção brasileira é muito forte. Está num grupo que é bem possível passar com alguma tranquilidade, com Camarões, Suíça e Sérvia. Vai estrear contra o adversário mais difícil que é a Sérvia. Isso dá um conforto, né? Porque você, se tiver um resultado ruim na primeira rodada, ainda tem 2 jogos para se classificar. E acho que é um trabalho consolidado de um treinador que é bom, né? Que rodou o mundo inteiro atrás desses jogadores, tem um trabalho bem feito. E entre os 4, eu não tenho a menor dúvida que o Brasil tem condições de chegar. Aliás, essa é a minha expectativa, que Brasil e Argentina estejam entre os 4. Agora, Massini, então quais seriam os principais rivais, além da Argentina? Bom, você tem na próxima fase, né, que é a fase de mata-mata, a perspectiva de ter um jogo contra Portugal ou Uruguai. Essa que estão no grupo H. E aí tem cruzamento, sorteio, tudo isso influencia. Então ali pode ser um problema para a seleção brasileira. Eu indicaria aos nossos ouvintes, a França perdeu 3 jogadores agora na preparação, perdeu esse jogador de meio campo, Kanté, né, e o Mbappé. O Kanté é um jogador diferenciado, é um jogador muito bom e vai fazer falta. Indicaria a França mesmo com os desfalques. E aí, para ser um cara, para ganhar um dinheiro no bolão, né, indicaria uma surpresa. Eu apostaria na Inglaterra também entre os 4 melhores, porque a Inglaterra também está fazendo um trabalho desde 2002, começou lá atrás, aumentando o horário de treinamento na base dos jovens, para dar um pouco mais de sequência aos seus jogadores. Tem um trabalho científico que está sendo feito na Inglaterra há 2 décadas praticamente, né, há 20 anos. Então eu apostaria como a Inglaterra como surpresa, mas não vejo possibilidade de alguma outra seleção tomar esse caminho dessas 4 grandes aí. Massini, a pergunta agora é do Paulo Rodolfo, responsável pela sua presença aqui hoje. Massini, tudo bem? Tudo bom, meu querido? Como vai? Saudade. Massini, e o fator sorte, hein? Paulão, veja, meu querido companheiro, a sorte sempre tem que estar... A sorte ela é inerente ao jogo de futebol, né? Porque por mais que a gente tenha avançado na tecnologia, na ciência do esporte, na melhoria das questões físicas e médicas, né? Por exemplo, o Brasil em 82, que é uma seleção que o mundo canta em prova e verso, com uma seleção maravilhosa, o Toninho Cerezo, que era o que mais corria, ele corria 5, 6 quilômetros por jogo, né? Hoje qualquer um, né, se você jogasse, Paulo Rodolfo, você correria 12, 13 quilômetros. Então é um outro esporte, mudou. O futebol também se modificou, como em qualquer outra área da ciência, né? Ciência médica, biológica, na engenharia, o futebol também mudou. É uma outra característica, é um outro esporte.
E a sorte, ela sempre vai estar presente. A bola que bate na trave, um dia ruim, um jogador muito importante machucado. Olhando para a seleção brasileira não tem reserva para o Neymar em termos de característica, né, de qualidade. Ele é ainda a maior reserva técnica do futebol ao lado do Vinícius Júnior. E não sabemos nem se o treinador da seleção, aliás, hoje nós vamos ter uma indicação de qual vai ser o time que vai estrear na Copa, para a gente saber se o Vinícius Júnior será titular também da seleção brasileira, né? Então a sorte sempre conta, né? Aquele escorregão, aquela bola na trave, sempre vai contar, né? Não tem como, é um esporte, né? É um jogo, ainda é um jogo, né? E ainda é decidido no campo com uma bola e 11 para cada lado. Professor Paulo Massini, nós queremos logicamente agradecer a sua participação, mas antes a gente quer fazer uma pequena homenagem a você. Puxa vida. E agora eu estou de pé. Que é isso. E parece que você torce para o Palmeiras, né, Massini? Pois é, professor Leroto. Veja como a vida reserva surpresas a todos nós. Em outros tempos, eu tive que amargar, ouvindo o senhor como chefe, 2 vidas da segunda divisão. Agora, estamos vivendo o maior momento da história do Palmeiras, é a 3ª academia de 2015 para cá. São muitos títulos, 3 campeonatos brasileiros, 2 Libertadores, nas mãos desse gênio da raça que veio de Portugal, e não é o Bacalhau, é o Abel Ferreira. Muito bem. Muito obrigado pela homenagem, sempre à disposição do professor. Muito obrigado, Paulo. E olha, nós temos tratado aqui o Palmeiras com o máximo respeito. A gente fala do Parque Antártica, entendeu? A gente fala lá, aliás, não é criação minha, é do nosso companheiro aqui, o Rafael Teba, e o nosso estado lá em Itaquera é o Taj Mahal do futebol, coisa com a máxima isenção. O Rafa daí. Bem, Rafa, pergunta aqui para o professor Paulo Massini. Ficou com medo. Massini, obrigado, um grande abraço. Obrigado, professor, um grande abraço e que aquela impressora que fica na Zona Leste possa imprimir muitos títulos também. Torço pelo senhor. Um abraço. Muito obrigado. Professor de comunicação, Paulo Massini, jornalista esportivo também, conversando um pouco conosco, né? Ele é conhecedor de futebol, para a gente saber então os caminhos da seleção brasileira que vai para a Copa do Mundo do Catar.